políticas de segurança pública elas têm uma característica importante, porque durante a democratização do país, diferentemente do que aconteceu com a educação ou do que aconteceu com a saúde, o sistema de segurança pública ele não foi reformado. Então, você tem uma arquitetura institucional e você tem leis que ainda remontam a um período de ditaduras anteriores, né, ou de democracia, mas, sei lá, de 50, 70 anos atrás. Então, o que acontece é que a democracia ela muda muito pouco a forma como a segurança pública funciona e trabalha. Então, você tem necessidade de atualização de métodos, de práticas, de protocolos, e só foi atualizada, nos anos 90, a legislação. Mas você não mudou a cultura organizacional das polícias, por exemplo, né? E também no Brasil não houve muito investimento, houve algum investimento, né, em alguns governos, em alguns níveis de governo, em políticas de prevenção da violência, mas não é o nosso forte, né? Contudo, o Brasil é um país violento. E necessitaria, né, de políticas integradas e políticas articuladas que pudessem fazer frente aos números de homicídios, de feminicídios, de estupros que nós temos no Brasil, né? Houve uma diminuição de homicídios em anos mais recentes, né, que é um pouco resultado, né, de políticas integradas que foram adotadas, né, em alguns níveis, em alguns governos. Então, você não tem uma queda de homicídios que é homogênea, né? Então, cai no Sudeste, mas aumenta no Nordeste. Então, a gente tem um quadro, vamos dizer assim, que de uma relativa estabilidade nos dados de homicídio, o que, vamos dizer assim, de um lado é bom, porque não é uma explosão, mas, por outro lado, é uma estabilidade num patamar alto, né? Então, isso é um grave problema, porque para reduzir homicídios, para reduzir feminicídios ou para reduzir estupros, você precisa de políticas de atenção às vítimas, você precisa de um conjunto de políticas, né, articuladas. Mas no Brasil se investe muito na fórmula tradicional polícia e prisão, que às vezes não vão ter o impacto necessário, principalmente em relações violentas, onde as pessoas se conhecem ou são relações de proximidade. Polícia e prisão, às vezes, funciona, por exemplo, para crimes patrimoniais. Crimes, vamos dizer, que acontecem entre pessoas que não se conhecem e tal. Só que também roubos de carros, roubos de celulares, eles dependem de uma economia criminal que não é suficientemente combatida também, né? Porque ela precisaria de grandes investigações, de investimento. Então, por exemplo, a Polícia Federal hoje tem mais condições de fazer isso, né? Porque durante os governos democráticos a Polícia Federal foi equipada, houve bastante investimento na Polícia Federal. O mesmo não aconteceu com as polícias civis nos estados. As polícias militares receberam muito mais investimento do que as polícias civis, mas quem faz a investigação, e principalmente essa economia criminal de receptação de peças, de receptação de carros, ela depende de uma investigação mais fina, né, onde não houve tanto investimento.